Olá, tudo bem? Seja bem-vinda e seja bem-vindo. Que bom que você está aqui para a nossa segunda aula da jornada Caminhos Secretos para Textos Extraordinários. Eu espero que você tenha trazido tudo que precisa para anotar muita coisa hoje: papel, lápis, uma aguinha para você não precisar se levantar para nada. Hoje a gente vai ter conteúdo do começo ao fim. Se você não viu a primeira aula, sugiro que faça isso depois. Vai fazer muito sentido para você e eu vou me apresentar rapidamente para que você saiba quem sou eu. Meu nome é Nardelli Gomes, eu sou jornalista, escritora e professora de escrita criativa com mais de 20 anos de experiência profissional em comunicação. Sugiro que depois você volte e assista a primeira aula depois dessa. Bom, a partir de agora eu vou abrir para você uma caixa de segredos sobre textos extraordinários. Acredite, você realmente vai ter muita coisa para anotar, então se você não pegou tudo isso ainda, corre lá, faz isso e volta aqui. E olha, se você acha que escrever bem é só para quem quer escrever livros, para quem quer seguir carreira de escritor, eu acho que você deveria mudar esse pensamento. Muito cuidado com esse tipo de ideia sobre a escrita, porque ela pode te fazer ficar para trás em qualquer área profissional. Tá? Uma boa escrita é o mínimo que você precisa hoje para se comunicar com clareza em suas redes sociais, para você se apresentar no seu trabalho, para você buscar uma colocação profissional melhor, nos seus e-mails profissionais, no marketing do seu negócio, em seus projetos com a escrita, sejam eles quais forem. Você já pensou como seria escrever de uma maneira livre, segura, autoconfiante, fluida, criando textos inspirados e que atraiam os leitores até você? Já pensou como seria realizar o sonho de ter um livro assinado por você na estante da sua casa e na casa de outras pessoas? Você já pensou em estreitar o relacionamento com os clientes do seu negócio através de legendas incríveis que conectam pessoas ao seu projeto? Já imaginou criar um blog extraordinário e começar a ganhar dinheiro com sua escrita, construindo a sua autoridade na sua área de atuação? Escrever suas memórias em textos vivos e cheios de magia e deixar esse legado rico para os seus filhos e seus netos? Já imaginou como vai ser quando você tiver uma escrita organizada, com ideias bem articuladas, trazendo resultados incríveis? É isso que uma escrita consolidada vai trazer para você. E o conteúdo que você vai conhecer a partir de agora, eu quero que você considere como um presente meu, para você que ama escrever e que quer fazer isso melhor a partir de agora. Tá precisando de uma mãozinha para gostar ainda mais de escrever, porque vai ficar mais fácil, vai ficar mais rápido, mais eficiente, atraente, vai ficar muito melhor. Bom, esse conteúdo é essencialmente prático, tá? Para você começar a aplicar a partir de hoje. No final da aula, você já pode começar a aplicar as técnicas que você vai aprender aqui hoje, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre como transformar um rascunho em um texto extraordinário, sobre como fazer com que o seu leitor leia os seus textos até o fim, para que ele sinta vontade de ler, como você vai fazer para ganhar confiança na sua escrita. Vamos começar? Se existe uma regra de ouro para escrever bem, ela é: você precisa ler. Eu não posso te dar uma aula sobre escrita criativa sem começar pelo mais importante, sem te dizer o que é que alimenta o seu projeto de escrever. Ler te ensina a escrever. É lendo que você vai adquirir repertório de ideias, vocabulários, adquirir expressões novas, entre muitas outras coisas. Você vai sentir a diferença entre um texto onde cada palavra cumpre uma função específica e outro texto onde as palavras estão ali por falta de cuidado ou porque parecem bonitas demais e rebuscadas demais, ou textos que têm palavras demais, desconectadas umas das outras, frases sem sentido, frases desnecessárias. Então, o básico do básico, leia bastante. Até aqui não tem nenhuma novidade, mas eu não poderia deixar de te dizer. Agora, o que eu vou te dizer agora, sim, pode parecer muito estranho. Escreva menos. É estranho, sim, mas é um dos principais conselhos que você vai ouvir de mim nessa jornada ou em qualquer outro momento. Mas, Nardelli, como assim escreva menos? Você está aqui me ensinando a escrever. Você quer que eu escreva menos? Menos como? Menos textos? Menos vezes? O que é isso escreva menos? Não, calma. Escreva sempre, o máximo que você conseguir. A prática é que leva à habilidade. O escreva menos aqui significa que você deve ir em busca
da palavra certa para dizer o que você quer e evitar rodeios e floreios demais. Quando a gente escreve demais, no sentido de quantidade de palavras e de frases demais, a gente corre o risco sério e grave de se perder ou de tirar a vida do seu texto. Palavras demais sugam o sangue do seu texto. Quando você encontra a palavra precisa para aquele momento, para aquele contexto, e você une as palavras certas, você tem um texto vivo do começo ao fim, que comunica exatamente o que você quer e além de com clareza, com leveza, com beleza. Então é isso que a gente quer. A gente quer o texto chegar mais perto possível do ideal. O ideal não existe, vamos desapegar dele, do perfeito. Mas o que a gente quer é chegar o mais perto possível do texto que a gente gosta, que diz aquilo que a gente gostaria de dizer, entende? Então escreva menos, quer dizer, corte tudo que não for vital, tudo que não for necessário, tudo que não for importante de fato na sua escrita, tá? Evite perder o fôlego do seu texto por conta do excesso. Você não quer isso. Escute comigo aqui essa frase de Antoine Saint-Exupéry, aquele autor do famosíssimo Pequeno Príncipe, que aliás é um livro lindo. A perfeição não é atingida quando não há mais nada a acrescentar. Você atinge a perfeição quando não há mais nada a tirar. Para ficar com um autor brasileiro, ouça o que diz Carlos Drummond de Andrade. Escrever é a arte de cortar palavras. O que nos leva a mais uma dica de ouro. Editar é tão importante quanto escrever. O que é editar? É polir o texto, é aprimorar o texto, é ler e reler, observando cada palavra. Ela é a melhor naquele contexto? Essa frase, será que ela não está longa demais? Tem muitas rimas aqui, isso não é bom. Então o processo de edição é aquele momento em que você pega o rascunho, a pedra bruta e transforma no diamante. Ou você achou que seu texto estava pronto assim que você terminou de escrever ali o seu rascunho? Não, não. Detesto quebrar magia, mas aquilo ali é um rascunho. E ele é perfeito como um rascunho. Ele é para ser aquilo ali mesmo. Mas é aí que começa a segunda etapa, que é tão importante quanto escrever, tá? Escrever é a primeira, editar é a segunda, e as duas precisam estar juntas em igual nível de importância. Você deve evitar ao máximo editar logo depois de escrever. Escreveu? Deixa seu texto descansar um pouquinho. Ele precisa dormir um pouco e você precisa descansar dele. Por quê? Entenda, quando você acaba de escrever ou quando você está escrevendo, as ideias estão ali vivas na sua cabeça. E de repente tem alguma coisa que você acha que colocou no texto, mas que não está lá, está só na sua cabeça. E quando você dá um intervalo entre acabar de escrever e reler, a sua cabeça, ao reler depois, é mais próxima da cabeça do leitor, que não está dentro da sua mente, que não conhece as suas ideias, não conhece o que te levou a escrever aquilo. Ele vai ler só aquilo. Será que está tudo ali? Será que não tem nada demais ali? Sabe? Então é esse momento em que você vai ler o que você vai perceber o que falta, o que sobra, se aquela ordem está perfeita, se talvez não seja melhor trocar aquilo ali por outra coisa, colocar uma frase melhor à frente, impactar mais no final. Eu sempre dou essa dica para os meus alunos: vinho para escrever, café para editar. Entenda, não é para beber vinho toda vez que for escrever e nem café sempre que for editar. Mas entenda o estado de espírito. Quando a gente toma um vinho, nossa mente se solta e é isso que a gente quer na hora de escrever. Deixe a sua mente livre. Jogue as ideias no papel. Digite ou escreva à mão. Depende de como você quiser ou de qual seja o seu resultado, porque é bem diferente. Mas a hora de escrever é o momento em que você não deve ter nenhum julgamento. A mente livre, desamarrada, fluida, deixa o texto acontecer. Não julgue, não corrija, nem ortografia, nada. Deixa o texto sair. E na hora de editar, café. Por quê? Porque você precisa estar atento, acordado, focado para perceber tudo que está ali. Sabe? É a mente solta, inspirada e viajando na hora de escrever e o foco total na hora de editar. Porque ali você vai observar, é ali que você percebe as palavras que têm um erro de ortografia ou de gramática, é ali que você vai entender o que sobra, o que falta, é ali que você vai organizar o texto, é ali que você vai fazer toda enfim, o visual e o conteúdo.
do que você escreveu. É claro, é estado de espírito, não é para beber toda vez café e vinho, mas é uma analogia que eu acho que faz muito sentido para ilustrar o estado de espírito desses dois momentos. Escrever é uma coisa, editar é outra coisa. Um texto sem edição é um mero rascunho. Depois que você acaba de escrever, não é a hora de publicar. Leia, releia, de preferência com um intervalo entre um processo e outro, tá bem? Mesmo os escritores profissionais que conseguem ali ter uma noção de edição ainda na fase de produção do texto, eles não abrem mão da edição, tá? Não se publica o primeiro resultado, aquilo é rascunho, tá? Leva um tempo conversando com o seu texto, deixe que ele te mostre o que não está bem encaixado, vá trocando palavras por palavras menores, de repente você substitui 2 ou 3 por uma, corte os excessos, frases longas demais podem virar 2 frases, a ideia é que você comunique de uma maneira direta, clara e bonita. Agora, a divisão de parágrafos, isso me leva a mais um ponto super importante. Preste atenção ao visual desses 2 textos que eu vou colocar para você na tela. Qual deles te dá mais vontade de ler? Ou que te dá vontade, alguma vontade de ler? Se eu pudesse apostar com você, colocaria as minhas fichas todas no texto B. Acertei? Claro! O primeiro é o que a gente chama de tijolão. É uma massa de palavras ali compacta, concreta, dura. A gente não tem nem por onde entrar. Não convida a leitura. O segundo, ele é arejado, ele respira, tem um aspecto agradável, ele não parece um muro de concreto por onde a gente não passa. Ele nos permite passear por ele, mesmo antes de ler, para saber se nos interessa. E eu vou usar aqui um termo técnico, escaneamento de texto. O que o scanner faz? Ele passa ali e vai copiando tudo. Mas o scanner, nesse sentido aqui, é quando o nosso olho ele passa pelo texto e ele consegue nos apontar ali uma palavra ou outra, uma ideia. E quando a gente vai escanear um texto tijolão, como foi esse que eu te mostrei, é muito mais difícil e não é interessante. O texto arejado, o texto que respira, ele nos parece ter um visual mais agradável, então ele convida mais a leitura. Preste muita atenção nisso, principalmente quando você for escrever em textos em redes sociais, né, que são textos mais curtos, mas que ainda assim, quando são inteiros, sem parágrafos, eles são desagradáveis. Aqui na jornada você ainda vai ter outras estratégias para fazer o leitor desejar o seu próximo texto ou o seu próximo parágrafo, mas vamos continuar com a edição, que isso é muito importante. Palavras de R$10 e palavras de 10 centavos. É bem simples. Vamos lá. Palavras têm preço. As palavras curtas custam 10 centavos. As palavras longas, rebuscadas demais ou expressões muito grandes, elas custam R$10. Eu sempre uso essa comparação para provocar a seguinte reflexão. Você quer que mais pessoas ou menos pessoas leiam o que você escreve? Eu posso apostar que você quer que mais pessoas leiam aquilo que você escreve, né? Você sabia que 6 em cada 10 brasileiros têm dificuldade de interpretar aquilo que leem? É muita gente. Eu não estou falando de gente que não sabe ler. Estou falando de gente que lê, que está na rede social, que escreve, que posta, mas que tem dificuldade de interpretação. Então, quanto mais caros os seus textos, ou seja, quanto mais você usar palavras grandes demais, rebuscadas demais, para parecer ali mais bonito, mais inteligente, mais difícil de entender, menos gente vai ler. Ele se torna um texto pouco acessível, entende? As palavras muito caras fazem com que o seu texto seja inacessível para uma grande parte da população. Por exemplo, em vez de genitora, prefira sempre mãe. Em vez de procedimento cirúrgico, diga cirurgia. Em vez de desconstitucionalizar, é bem melhor retirar da Constituição, desmembre quando for o caso. Em vez de tento, é sempre melhor dizer go. Em vez de administração, prefira gestão. Em vez de comportamento, conduta. Em vez de conduta, modo. Em vez de indubitavelmente, sem dúvida. Um texto extraordinário, ele é claro, ele é direto, ele chega onde quer chegar, sem tropeços, sem rodeios, e ele é acessível a todo mundo que lê. Tudo bem até aqui? Vamos lá?
A gente só falou de edição até agora, que é o que transforma a pedra bruta em pedra preciosa. Tem muito mais estratégia sobre isso, mas eu não vou usar o tempo inteiro dessa aula para falar de edição. No meu curso de escrita criativa, você tem um arsenal de estratégias para produzir textos brilhantes, cheios de vida, com desenvoltura e com confiança. Isso aqui é só uma pequena amostra desse material que é o meu curso de escrita criativa, tá? Mas vamos em frente que ainda tem muito conteúdo aqui hoje. Não mostre. Conte. Anota aí que essa dica é como varinha de condão, ela é capaz de fazer mágica. Veja essa frase de Anton Chekhov, um dramaturgo e escritor russo, considerado um dos melhores contistas de todos os tempos. Não me diga que a lua está brilhando. Mostre-me seu reflexo num caco de vidro. De novo, não me diga que a lua está brilhando. Mostre-me seu reflexo num caco de vidro. Você consegue ver a diferença entre essas duas coisas? Se num texto você lê a lua está brilhando, tem algo de extraordinário aí? A lua brilha. Toda vez que tem lua no céu e que você olha para ela, ela tá brilhando. A gente vê a lua brilhando 7 dias por semana se tiver lua no céu e se não tiver nublado. Isso é ordinário, isso é comum, não tem nada demais. É um fato, a lua está brilhando. Não dá nenhum arrepio, não provoca nenhuma emoção. Mas se você diz... O reflexo do brilho da lua num caco de vidro sobre o asfalto ofuscava meus olhos. Tem sensação aí, né? Isso nos coloca num cenário. Tem o asfalto, tem o caco de vidro, tem os olhos ofuscados, tem o reflexo da lua. Percebe a magia? Tem poesia, tem vida. É isso que faz um texto ser extraordinário. É procurar magia na vida, no comum, no corriqueiro, não é? Não é escrever sobre coisas mirabolantes, é transformar o comum em incrível, em bonito, é dar um arrepio pelo ordinário da vida, mas falando disso de uma maneira extraordinária. Mas cabe um alerta aqui com relação a esse recurso. Não pode abusar dele, tá? Você não vai jogar o seu pozinho mágico em todos os parágrafos e todas as frases do seu texto, porque isso cansa. O efeito pode ser exatamente o contrário. Esse é um recurso que precisa brilhar aqui e ali, fazer a respiração do leitor mudar de ritmo quando ele chega nesse ponto. E depois ele segue, senão a gente vai causar uma parada cardíaca no leitor, não é isso que a gente quer. E não quer também que ele se abuse lá, que ele sinta que tá demais, tá over. Então é aqui e ali, a gente vai pontuando com essa técnica, depois usa outra e o texto caminha sendo incrível. Então vamos a outros exemplos aqui. Em vez de dizer, ele era um rapaz instável, que tal, vai? Ele era como uma bola de gude no chão de um barco. E aí você pode usar essa técnica, aproveitar ela na comunicação do seu empreendimento. Por exemplo, você trabalha num restaurante que oferece sopas. Em vez de dizer que você faz sopas deliciosas, porque todo restaurante vai dizer que seu produto é delicioso, que tal você evocar no cliente uma sensação de afeto e de conforto e ir além do sabor? Você pode falar do cheiro, do aspecto visual da sopa. Você pode fazer com que o leitor se lembre de alguma sensação gostosa que ele viveu na vida, ou de casa, ou da infância, ou enfim, de uma viagem. É isso que faz com que ele se conecte ao que ele está lendo. Dizer que é delicioso é ordinário. Tem muito mais estratégias para começar textos de maneira impactante, fazer com que o leitor não tenha outra opção a não ser ler o seu texto do começo ao fim. E para finalizar textos de maneira que ele não esqueça o que você acabou de escrever 2 minutos depois de ler, para fazer com que o seu texto, com que a sua escrita fique dialogando, reverberando na cabeça do leitor. Tudo isso e muito mais está em detalhes, com exemplos e passo a passo, de uma maneira muito didática para você aprender e utilizar tudo isso na sua escrita. Tem muito sobre isso no meu curso de escrita criativa, da folha em branco à intimidade com o texto, que vai ter inscrições abertas na próxima segunda-feira, dia 12. Mas a jornada ainda está longe de terminar. A gente ainda tem um encontro ao vivo amanhã no meu Instagram, às 18 horas, e eu espero você para me contar o que você achou da aula de hoje. Se você aproveitou o conteúdo dessa aula, eu te digo que o melhor ainda está por vir, tá bem? É apenas uma mínima parte do que você pode aprender. Eu te garanto que o melhor ficou para o final. Na próxima aula,
gravada da gente. E amanhã no nosso encontro no Instagram. E olha, esqueci de falar, mas agora me lembrei. Você vai ter um presente no final dessa jornada. Só quem assistir a jornada até o final vai receber esse presente, que é mais do que o conteúdo, que já é um presente, mas vai ter um outro presente que você vai com certeza gostar muito no final da nossa jornada aqui, tá? Mas só quem assistir até o final vai ter acesso a isso. Garanto que é o presente mais especial de todo esse conteúdo. As palavras são códigos secretos. Sozinhas, elas não são capazes de muita coisa. Quando você junta palavras, você cria sentido. Mas quando você junta as palavras certas, você faz mágica. Não seria maravilhoso usar técnicas e estratégias que funcionam de verdade para criar textos extraordinários usando as palavras certas? É para isso que a gente está aqui. Te vejo amanhã ao vivo no meu Instagram, @Nardelli, às 18 horas, para tirar dúvidas sobre o que você aprendeu hoje, conhecer algumas outras estratégias. Aqui embaixo na página já me conta o que você achou, quais são as suas expectativas para a próxima aula, quais as técnicas que você já usava, qual que você gostou mais. E a gente finaliza com chave de ouro na próxima aula. Um abraço a todos. Tchau, tchau.